Estamos aqui de volta falando sobre este livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nos últimos dias, pela internet, tem sido bastante criticado. E nós gostaríamos de colocar aqui em destaque uma das críticas infantis, ingênuas, uma das críticas sem fundamento que nós tivemos oportunidade de ler na internet. É justamente quando Jesus, acompanhado por vários espíritos de sua corte celeste, Jesus pergunta a Eliú, um dos maiores sábios do judaísmo, um pensador do judaísmo, um dos pais do judaísmo, ele pergunta a Eliú onde é que ficava situada a Terra do Cruzeiro, no recanto planetário, porque Jesus percebeu que havia necessidade de transplantar a árvore do Evangelho. Pela segunda vez. Da primeira vez, segundo a nossa concepção espírita, a árvore do Evangelho se transplantou da Palestina, do Oriente, para a Europa, especificamente para a França, com a codificação da doutrina espírita, que é o Consolador prometido, o Consolador da promessa de Jesus. O Espiritismo, para nós, é a revivescência do cristianismo. Mas sabemos que uma série de fatores concorreu para que o Espiritismo, entre aspas, não vingasse na Europa. Não vingasse na Europa. Allan Kardec desencarnou em 1869 e, tendo ele desencarnado em 1869, já em 1870, um ano depois, a França entra em guerra com a Prússia, com a Alemanha, e vários espíritas são chamados, convocados ao campo de batalha e desencarnam na guerra. E muitos grupos espíritas, em consequência da desencarnação de seus fundadores, diretores, são fechados. Depois também, logo após a desencarnação de Allan Kardec, tivemos o episódio de Lei-Marie, que, segundo Chico Xavier, foi o coveiro do Espiritismo na França. Ele foi o coveiro do Espiritismo, segundo Chico Xavier. Esse episódio, Lei-Marie, foi terrível. Muitos falam de Rusteng, mas entre Rusteng e Lei-Marie, sem dúvida, quem fez mais mal ao Espiritismo e continua fazendo é justamente Lei-Marie, que era um vendilhão, que era um falsário. Ele se aliou a um fotógrafo e fraudou fotos dos espíritos, chegando ao absurdo de tentar envolver a viúva de Allan Kardec, a Dona Gabi, a Amélie Boudet, com uma suposta fotografia do espírito de Allan Kardec ao seu lado. Lei-Marie, por conta desses escândalos, ele ficou preso 1 ano. E ficou por um tempo muito curto, deveria ter ficado preso por mais tempo. Porque o mal que ele fez, o Espiritismo, e isto tudo está narrado num livro, Processo dos Espíritas. O mal que ele fez ao Espiritismo até hoje não foi reparado. Fez e continua fazendo, não foi reparado. Mas essa crítica que nós lemos, aqui na sua criação literária, porque Humberto de Campos, ele foi considerado um dos maiores prosadores e também poeta, um dos maiores escritores, um dos maiores intelectuais da língua. Humberto de Campos narra aqui que Jesus, caminhando com os espíritos, perguntou a Eliú. Eliú, pergunta a ele, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? O símbolo da redenção humana é o cruzeiro, a cruz, o Cruzeiro do Sul, que é bem visível aqui para nós nas noites estreladas. Então alguém criticando a obra, não é? E o crítico encontra
como dizia Chico Xavier, né? Encontra pulga na cabeça de sábio. Não é? Dizia Chico. Alguém criticando a obra falou assim, mas por que Jesus pergunta a Eliú? Será que ele não sabia a resposta? Então, raciocinando, eu falei assim, gente, mas nós precisamos de usar a nossa fé raciocinada. Primeiro que Jesus aqui, ele está recorrendo à chamada maiêutica, que foi muito empregada por Sócrates, né? Antes de Jesus Cristo, não é? 400 anos antes de Jesus Cristo. Inclusive, Sócrates e Platão são apontados por Kardec como tendo sido precursores do cristianismo. Sócrates empregava a maiêutica, que era uma técnica para promover o chamado parto das ideias, para ensejar o diálogo, para possibilitar o diálogo, para permitir que alguém fale. Alguém perguntou, será que Jesus não sabia a resposta? A resposta? Ora, Sócrates sabia a resposta de tudo o que ele perguntava, ou contra-perguntava aos seus interlocutores. Mas ele queria a cooperação e ele queria fazer ver que os seus interlocutores, se aprofundassem na reflexão, haveriam de chegar às respostas das perguntas que afoitamente formulavam a Sócrates. Vejamos bem, citamos aí esses dias numa palestra, vamos lá no livro Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia do Antigo Testamento. Ora, lá, numa metáfora, mas que precisa ser interpretada, numa metáfora, Deus lá no Éden, no paraíso, chega para Adão e Eva e diz assim, olha, vocês não comam da árvore do fruto do conhecimento. Ora, será que Deus proibindo não sabia que eles iriam desrespeitá-lo? É claro que sabia. Se ele sabia, por que ele proibiu? Se nós consideramos que Deus é o Criador e que ele conhece todos os nossos pensamentos, por que ele chegou para Adão e Eva e proibiu? Olha, inclusive aguçando a curiosidade deles. É provável que se Deus não tivesse falado nada, eles nem ligariam para a tal macieira, né? Dizem que foi um pé de maçã, não é? Mas poderia ter sido também uma jaqueira, como diz o doutor Inácio Ferreira, né? Poderia ter sido um pé de jaca, mas dizem que foi representado por uma maçã. Ué, será que Deus não sabia? Vocês não comam o fruto dessa árvore. Aí eles tiveram a curiosidade de despertar. Nós queremos comer, é o livre-arbítrio. Nós queremos comer do fruto dessa árvore. Nós não aceitamos proibições. Nós queremos vivenciar a nossa própria experiência. Ora, por que Deus então criou essa árvore? Sabendo que Adão e Eva iriam comer desse fruto proibido, e que por causa disso seriam expulsos do paraíso, né? Então vejamos bem, é uma crítica sem fundamento. Será que Jesus não sabia? É claro que Jesus sabia. No episódio com o jovem rico chega para Jesus e pergunta a ele, Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele pergunta ao jovem rico, né? Ele contra-pergunta, escuta, o que está escrito na lei? O que você lê nela? Jesus pergunta, uai, Jesus não sabia o que estava escrito na lei? É claro que ele sabia, mas ele queria que o outro falasse, ensejando o diálogo, porque se nós somos os saberetas, sabemos tudo, nós não vamos ensejar que os outros dêem a oportunidade de fazer. Então, o doutor Inácio, sempre muito engraçado e sempre muito irônico, ele disse assim, olha, meu filho, o problema é que tem muita gente querendo ser frango no terreiro. Tem muita gente querendo ser galo velho no terreiro, quando sequer ainda é um
pintainho dentro do ovo. E mais, não é nem um pintainho dentro do ovo, é o ovo dentro do ânus da galinha. Ainda é ovo que nem foi botado, ainda nem foi botado, ainda nem foi chocado. É capaz que é um ovo que ainda nem foi galado e já quer ter toda a sabedoria, quer saber mais do que Chico Xavier, não é? É aquela tal história, quer ser mais sabereta, quer ser mais sábio do que o rei, não é? Quer ser mais sábio do que o próprio rei. Então está aqui este livro, que é simplesmente uma proposta, dizia Chico Xavier. É uma esperança do mundo espiritual que o Brasil que já foi considerado o celeiro do mundo e é considerado hoje. Vejamos bem, esse livro tem mais de 80 anos. 80 anos. O Brasil, que é considerado o celeiro do mundo e cada vez mais está sendo o celeiro do mundo, não é? É uma esperança do mundo espiritual que ele também venha a ser a pátria do Evangelho, principalmente pela constituição do nosso povo, do povo brasileiro, não é? Que junto o negro, junto o índio, junto o europeu e forma essa raça de sangue misturado, não é? Que ensejando a fraternidade e a solidariedade, sendo de fato uma esperança para o futuro. É o que nós gostaríamos de dizer sobre este livro, que é extraordinário e um dos melhores da Lavra de Chico Xavier. Muita paz e até o nosso próximo encontro.